Oi, seja bem-vindo a mais um episódio do O Verbo se fez carne. É uma série de estudos do Evangelho de João, que eu ainda nem sei quantos episódios ao todo vai dar, porque quanto mais eu leio, eu fico, ai, seria tão bom falar sobre isso. Então vamos para mais um episódio, mas antes disso, vamos orar e consagrar esse estudo a Deus? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. O Senhor que faz nova todas as coisas. Traz, Senhor, novidade para nós neste estudo de hoje, para que possamos aprender mais de Ti, nos alimentar de Ti e ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, eu vou ler novamente aqui na nova versão transformadora, nessa Bíblia linda, linda, ela é linda, gente. Eu amo essa Bíblia, amo muito. É da editora Cristã, essa capa. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1. E hoje finalizamos o quê? O capítulo 1. São 21 capítulos. Então, se no capítulo 1 foi um total de 6 episódios, imagina até o capítulo 21. Mas eu não estou com pressa. Você está com pressa? Eu espero que não. Talvez a gente fique aqui até o Natal. Talvez fique até o Natal, mas é isso, é ótimo. Capítulo 1, dos versos de 43 até 51, nós lemos. 43 até 51 diz. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Lembra dos discípulos do episódio anterior que nós lemos? Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores do que eles. E acrescentou, eu lhes digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Aleluia. Bom, o que eu amo nessa passagem? Muitas coisas. Muitas coisas. E eu gosto aqui do verso 43. No episódio anterior, eu falei sobre João. O que João fez? João pegou, olhou Jesus passar, falou para os discípulos dele, olha, ali está o Cordeiro de Deus. Ali está Jesus que nós esperávamos. Então, eles foram atrás de Jesus, seguiram Jesus. Jesus ainda perguntou para eles, estamos seguindo? Ai, gente, eu acho Jesus tão maravilhoso. Ele olha e fala, posso saber? Pareceu com as crianças. Eu costumo ficar com as crianças. Então, às vezes, do nada, brota uma criança do meu lado e fico, mas não, eu posso te ajudar? Com licença? Posso te ajudar, criança? O que você está querendo comigo? Eu faço exatamente isso. É por isso que elas me amam. Enfim. Então, eu fico pensando Jesus olhando para mim. Pois não? Posso saber que vocês estão me seguindo? E eles ali apoiam. Então, é que João disse que tu és o Cristo. Rabi, né? Que eles já chegaram para Jesus, chamando Jesus de... Lembra? Já chegou assim, Rabi. Quando Jesus olha para eles e fala assim, o que vocês... Pois não? Posso te ajudar? O que vocês estão me seguindo? E, gente, minha Bíblia é muito divertida. Principalmente quando vem essa mente criativa, assim, amo essas ilustrações que aparecem na minha cabeça. Pois não? E eles falaram, Rabi, os discípulos de João já chegaram para Jesus falando, Rabi. Por quê? Porque João tinha dito
tinha dado testemunho, né? Ele já tinha uma convivência com João e tudo mais. Então, eles já chegaram chamando Jesus de mestre. Falaram, mestre, eu quero saber onde você está, que eu quero estar ali. Jesus, essa sou eu na vida. Jesus, onde você está, que eu quero estar ali, Jesus. Jesus, onde tu vai, Jesus? Um grude com Jesus. Mas no verso 43, nós lemos que no dia seguinte, né? Então foi acontecendo. Jesus não teve uma folga na vida dele aqui. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Ele encontrou com Filipe. E ele disse para Filipe, siga-me. Não é incrível? Uns seguem Jesus pelo testemunho. Outros, Jesus chama diretamente. Me segue. E eu amo essa maravilhosidade, porque e eu falo por mim, culpada, que pensa numa coisa que Deus destrói na minha vida, é toda a minha sistematização. Eu sou uma pessoa muito sistemática, para ver. Por isso que eu ajudo tanta gente, que eu consigo chegar numa lógica de raciocínio que ninguém mais chega, ninguém mais consegue. Desenhar o começo, o meio e fim é comigo mesmo. Só que a Bíblia, ela não nos dá, quando se trata de relacionamento, é tão dinâmico, é tão vivo, que se você pega uma linha e fala assim, não, é só assim que Jesus se relaciona com uma pessoa. Tá, já eras. Já eras, porque alguns chegaram assim, olha, a gente quer te seguir, Jesus. Então tá, né? Vamos lá. E eles ainda queriam ver, Jesus estava hospedado, ou seja, para ficar grudado mesmo com Jesus. Jesus, ok, ok. Só que no dia seguinte, ele fala para Filipe, Filipe, me segue. Isso Jesus fala para mim, para você hoje. Fala para todo mundo que me segue. Eu quero me revelar a você. Eu quero te mostrar quem eu sou. Eu quero que você conviva comigo. Ah, que maravilhoso. E Filipe, né? Ele era, né? De Betsaida, ele era da cidade natal de André e Pedro, lembra? Os discípulos lá que estavam ali atrás de Jesus. E quando Felipe ele convive ali com Jesus, quando ele é chamado para seguir, porque Felipe ele segue Jesus. Só que ele foi procurar Natanael, que diz: Natanael, meu filho, deixa eu te contar. Natanael, encontramos aquele. Na verdade, Felipe não encontrou ninguém, foi Jesus que encontrou ele, mas tá vendo, né? A gente já fica se achando dono de Jesus. Né? Ah, encontrei Jesus. Não. Jesus que encontrou ele falou, siga. E ele foi. E ele falou assim: ó, deixa eu te falar. Encontramos, sabe? Que a gente está lendo aqui, buscando ele, estudando Moisés, estudando os profetas. Eles que seguiram Jesus, eles ansiavam estar com Jesus. Todos nós, né? A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós temos esse anseio de voltar para o nosso Criador. Nós temos esse anseio de Jesus nas nossas almas, no nosso espírito, porque a vida só é completa nele. Então, você lê as Escrituras, você lê a sua Bíblia de Gênesis Apocalipse, hoje nós lemos assim, uau, aqui está Jesus, aqui está Jesus, aqui está Jesus, essa promessa de Jesus para mim, é assim que Jesus se revela, e assim nós vamos ficando cheios deles. E ele fala, ó, e agora nós sabemos o nome dele, porque ele está aqui, ele está vivo. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Porém, Natanael, né, cético. Você conhece alguém assim na sua vida? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí, eu amo que Felipe fala assim, venha e veja você mesmo. E aqui, mais uma vez, eu quero falar com você sobre relacionamento pessoal com Jesus. Felipe já tinha visto Jesus com seus próprios olhos. Ele teve o testemunho vivo de que Jesus era o Messias tão esperado por eles, que liam as Escrituras na esperança de vê-lo, de vivê-lo, de testemunhar a redenção.
E agora ele fala assim, Natanael, venha ver, venha você ter a sua experiência com Jesus. E este é o nosso chamado. Por isso que você precisa ter, né? Quando alguém chega para mim e fala assim, Fátima, como você conseguiu isso? Né? Porque eu falo aqui, a lista de desgraça é grande que aconteceu nessa vida. Mas Jesus me curou de todas elas. Todos os meus traumas foram curados na cruz de Cristo, que é onde a sua obra é completa. Então, e a maior ferida emocional que o Senhor curou na minha vida foi a rejeição. Rejeição. Como eu morria pela rejeição. O que a rejeição faz na vida da pessoa? A rejeição faz com que a pessoa viva carente, carente de elogio, carente de relevância, então o tempo todo quer ficar se destacando, quer um elogio, acaba se enfiando, que foi no caso, em relacionamentos abusivos, onde é uma dinâmica super estranha, né, tudo estranho, tudo doentio. Por quê? Porque as escolhas feitas a partir da rejeição, você faz uma escolha a partir da falta, e nada preenche essa falta a não ser Jesus. E o que é mais louco nisso tudo, como eu já falei para você no episódio anterior, eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja cristã. Sou cristã desde que eu me entendo por gente. Eu cresci, fui educada na igreja católica e depois fui para a igreja evangélica. Mas em que momento, de fato, eu falei, Jesus, eu tive esse encontro pessoal extraordinário com Jesus, onde ele realmente me batizou com o Espírito Santo, onde eu tive realmente um novo nascimento, e aí as minhas feridas foram curadas por causa do seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Então, por isso que eu falo tanto com crente, porque eu passei por isso. Eu sei o que é ter uma vida vazia na igreja. Eu sei o que é ir para a igreja só para servir, porque temos que ser úteis, né? E a igreja ama uma pessoa útil. Pensa, pensa, a igreja ama uma pessoa útil, uma pessoa que lava, passa a cozinha, que fica na recepção, que fica com as crianças, que carrega os instrumentos do louvor. Quem? Né? Porque aí eles não usam o versículo, ai, porque a obra é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não é disso que Jesus está falando. Mas a gente usa, e a gente gosta de ministério, ainda mais as igrejas hoje, as enormes, que tem ministério para tudo. Né? Teve uma igreja recentemente que eu vi que ela tinha, sei lá, 70 ministérios, o que eu fiquei cansado só de ler. Nossa, hoje, graças a Deus, eu estou numa igreja pequenininha, então, né? Amo, amo. Dá para contar numa mão os ministérios que tem. Amo. Então, gente, cuidado. Então, eu amo isso. Então, isso de viver Jesus, experienciar Jesus pessoalmente. Filipe tinha visto. E Filipe fala para Natanael, vem você e vê. Vem você e tem a sua experiência com Jesus. E eu amo, porque Natanael, né, quando Jesus viu Natanael, ele já sabia que Natanael estava com o coração endurecido, de repente, por causa dos falsos profetas, como eu falei até, ali, com certeza, teve muitos falsos messias, muitos falsos profetas. Talvez Natanael tenha visto, mais um, mais um, vamos ver se esse é, né, fazer o quê? Né, Natanael já mal-humorado. E Jesus, com discernimento do Espírito, ele vê Natanael e fala, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Jesus revela para Natanael que conhece ele na profundidade, na intimidade. E provavelmente Jesus fala aqui algo que Natanael nunca tinha externado. Mas Jesus fala da identidade dele. Aí está o verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Jesus, quando ele olha você, ele vê tudo de bom que existe em você. Nós temos a tendência de sempre olhar as coisas ruins, né? E a gente acha que Jesus está olhando para a gente para nos condenar, para vasculhar o que temos de ruim. Não.
Quando Jesus nos apresenta o nosso pecado, é para nos levar a um arrependimento. Para que possamos, a partir deste arrependimento, ser curados e ter uma novidade de vida. Jesus olha para Natanael e fala as qualidades dele, o que realmente brilhava em Natanael. Um homem, sabe o que é uma pessoa totalmente íntegra? Nós aqui estamos carentes de pessoas totalmente íntegras, ainda mais no meio de toda essa corrupção que a gente vive. Mas talvez você seja essa pessoa totalmente íntegra. Aí você fica aí com falsa modéstia, com uma humildade. Ai, não sou tudo isso, não. É Jesus que está lá. Por isso, que quando você tem a sua vida devocional, quando você tem ali, vai lendo a sua Bíblia, conversando com Jesus, Jesus vai te revelando quem você realmente é nele. Jesus conhecia o coração de Natanael, assim como ele conhece o seu coração hoje. Não precisa de máscaras para lidar com Jesus. Ele sabe quem você é. E ele chama a existência, ele traz para a luz aquilo que muitas vezes os outros não reconhecem, que as pessoas não vão falar. Mas Jesus fala, aí está meu filho, aí está o meu discípulo, aí está o meu seguidor, aí está um verdadeiro filho de Israel, um verdadeiro filho de Deus, que entendeu sua identidade de filho. E ele começa falando isso para Natanael. Falando para Natanael da identidade dele de filho. É a primeira coisa que Deus, que Jesus faz na nossa vida, essa identidade de filho em nós. É afirmar, avivar isso. Natanael já fica todo surpreso, fala, como o senhor sabe a meu respeito? Eu acabei de chegar. E Jesus fala, olha, eu vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Querido, é por isso que quando você conhece Jesus, você fala assim, como que ele sabe tanto a meu respeito, né? Principalmente quando você vai a algum, sabe, quando você vai participa de um culto, que a pregação é todinha para você, parece que deletou todo mundo ao seu redor e tudo que o pastor está falando, fala ao seu coração, você falou comigo. Por quê? Porque Deus usa pessoas e sabe que você precisa daquilo, então leva aquele pastor a estudar aquela porção, ministra naquele coração, né, aquela porção, para chegar até você e falar, olha, eu já vi a sua necessidade antes de você vir me pedir. A palavra nem me chegou à boca, tu já conhece, Senhor. Então, a nossa vida não começa ali, lógico, a gente começa a ter vida e abundância quando a gente encontra Jesus. Mas Jesus, ele quer toda a nossa história. Eu vi você antes de te chamasse. Eu já conheço você, eu já conheço a sua história. Mas me fala você. Eu já conheço. Ou seja, Jesus está falando aqui para Natanael, não precisa ter medo de nada. Eu já conheço você. Você pode falar o que você quiser para mim, porque eu já te conheço. Não tem nada que vai fazer eu te rejeitar. Nada, 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 nada. E aí ele exclama, né? Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Né? Ele teve ali no encontro pessoal com Jesus, ao Jesus afirmar a sua identidade, ao falar, olha, eu já te conheço desde antes. Ele fala, este é o meu mestre. Este é a resposta do anseio da minha alma. E é assim que nós temos que ser hoje, entender, ouvir Jesus e saber que ele me chama pelo nome para ouvir você. Antes que te chamassem aqui, você acha o quê? Que você veio nesse culto por um acaso? Não. Eu já tinha visto você. E eu sabia que você viria até aqui. Ah, você acha que esse vídeo é por um acaso? Não. Eu já sabia que você ia chegar aqui. E eu preparei isso para você. Eu já conheço você. Eu já conheço você. Você pode ouvir agora Jesus falando, eu já conheço você. Eu já te vi muito antes de você chegar aqui. Por quê? Porque Jesus, ele é assim, ele sempre esteve presente na nossa história. Talvez você não tenha tido conhecimento dele antes, mas peça para Jesus abrir os seus olhos, para você ter esse discernimento. Em quais momentos Jesus já esteve na sua vida, já trabalhou na sua vida. Nada é por um acaso. Você não está aqui assistindo esse vídeo por um acaso. Você não está ouvindo esse áudio por um acaso.
Tudo que você precisa está no seu relacionamento, na sua devocional com o Senhor, onde Ele vai começar a te mostrar desde quando Ele tem cuidado de você, desde quando Ele conhece o seu coração e trabalha no seu coração. Nós sabemos pela palavra de Deus que é desde a concepção, né? Desde o ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Mas está na hora de você ter esse discernimento ao ter a sua experiência pessoal com Jesus. Amém? Então, para concluir o capítulo 1, vamos ler só no capítulo 1. Nós já tem muitas coisas aqui que dá para a gente afirmar quem Jesus é. Então, capítulo 1, né, eu fiz aqui uma lista. Faça você também a lista. Nossa, talvez não deixando, não mostrando a lista. Faça você sua lista também. Vai lendo a Bíblia, coloca um papel à parte, coloca um caderno, vai colocando ali, tá? Quem Jesus é aqui? E a partir disso você começa a entender por que tudo que você precisa está nele. Amém? Então, ó, capítulo 1, nós lemos que Jesus é o Verbo que se fez carne. É o Verbo que é com Deus. É o Verbo que é Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele. Então, este Verbo que traz vida, né? É o Verbo em ação. Jesus é luz. Jesus é cheio de glória e verdade. Jesus é aquele que era e que há de vir, né? Então, ele já existia antes de nós. Veja, eu vou falar isso. Ele já era antes de mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é filho de Deus. Ele é o Messias, o Cristo. Ele é o Rei de Israel. Ele é quem nos batiza com o Espírito Santo. Ele é Jesus. Ele é Jesus Cristo, o Messias. Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Aleluia. Então, que essa palavra encha o seu coração de esperança. E que você fique mais ainda encorajado a ter a sua experiência. Comece o seu dia falando isso, Senhor, me dá uma experiência hoje pessoal contigo, me faz ver, né, a sua presença, me faz sentir a sua presença de uma maneira palpável, me faz ver o Senhor. Quero ser uma testemunha viva de um Deus que é vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Amém? Te vejo no próximo episódio, onde começaremos o capítulo 2 do Evangelho de João. Um beijo e até a próxima. Tchau!